Dá uma olhada nessa casa aqui no vídeo. Olha só, essa casa é a minha casa, a casa onde eu moro hoje. Inclusive, você está vendo aqui eu gravando no escritório da minha casa. Eu estou aqui na minha casa, no meu estúdio, gravando esse vídeo para o canal. Essa casa é uma casa bem grande, ampla, tem 403 metros quadrados de área construída, num terreno de 500 metros quadrados, num condomínio de alto padrão aqui na minha cidade. Tem piscina, tem sauna, enfim, ficou uma casa bem bacana. E quando eu terminei de construir essa casa, eu chamei um corretor de imóveis, ele avaliou em algo em torno de 4,5 milhões de reais. É o fruto da realização de um sonho meu e da minha esposa. Confesso que eu era o maior entusiasta em construir uma casa e ter uma casa em condomínio fechado, mais do que morar em um apartamento. E você pode estar pensando aí, pô, Gabriel, mas você fez isso porque você é rico, milionário. Não, negativo. Durante o tempo em que eu me planejei para construir essa casa, conseguir o valor inicial para começar a obra, eu trabalhei como servidor público. Durante 8 anos, policial federal. Então, lá quando eu comecei a minha carreira como policial federal, comecei já a guardar, investir, poupar. E também depois como auditor de Tribunal de Contas aqui do meu estado. Minha renda aumentou como auditor e eu poupava todos os meses, fazia investimentos. Às vezes tinha uma renda extra dando aula, cursos e treinamentos. Mas a grande parte dessa renda foi do meu trabalho, né, como um assalariado, como um servidor público. E também da minha esposa, né, que ajudava nas despesas de casa. Ela, dentista, a gente tem uma clínica, construímos uma clínica e ela tinha a renda dela e ajudava em algumas despesas de casa, enquanto eu podia me preparar, poupar mais, né, fazer mais investimentos para construir essa casa. Então veja só que não é porque eu era rico, milionário, eu consegui ter uma casa de alto padrão. E aí, né, qual é o grande trunfo? É um bom planejamento financeiro. Eu consegui construir essa casa graças a um bom planejamento financeiro. Durante esse período, quase 20 anos, eu morei de aluguel, enquanto eu poupava, guardava dinheiro, investia para fazer essa construção. Nesse vídeo aqui, eu vou te mostrar o passo a passo do meu planejamento financeiro. Principais tópicos, as principais ideias, um passo a passo, enfatizando os principais acertos e os principais erros nessa jornada de praticamente 20 anos. Não, deve ter sido algo em torno de 18 anos, né? Não foi exatamente 20 anos, mas foi um longo prazo. Eu só vou pedir para você, já vou começar a te mostrar esse passo a passo, eu só vou te pedir antes para você, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, tem um botãozinho aqui embaixo, aperta esse botão, se inscreva para você começar a acompanhar meus conteúdos. Já deixa o like, eu sei que você vai gostar desse vídeo, eu sei que vai te ajudar, então já deixa o like também. Vamos lá então, vamos começar pelo primeiro passo. O primeiro passo, eu quero que você anota aí, é decidir pela compra de um imóvel próprio. E aí você pode pensar, Gabriel, mas isso é fácil, todo mundo sonha em ter um imóvel próprio. Espera aí, não é bem assim. Hoje as pessoas trabalham em home office, querem ter liberdade geográfica, podem também ser transferidas de locais, então a pessoa não quer se estabelecer de forma fixa em uma cidade, ela pode ser transferida no trabalho dela, ou pode estudar para um concurso, fazer o concurso em outra cidade, e talvez ela não queira ter um imóvel próprio ainda. Então, o primeiro passo é você decidir, eu quero ter uma casa. Quando que começa a fazer bastante sentido? Olha, quando você já é casado, aí começa a fazer mais sentido. Quando você sabe quantos filhos você vai ter, quando você tem estabilidade no emprego, quando você sabe que não vai ser transferido, removido, né, da sua empresa, do seu serviço, então começa a fazer mais sentido. Então, a primeira etapa é você decidir eu quero ter um imóvel próprio. E essa vontade precisa existir, né? Eu quero ter imóvel, por quê? Porque eu quero fazer do meu jeito, né? Eu quero chamar pessoas, em coisa que eu não poderia fazer um investimento no imóvel alugado, então um dia eu vou querer ter meu imóvel. Então, esse é o primeiro passo, decidir pela compra de um imóvel. E aí, um acerto que eu tive é que eu decidi isso muito cedo. Logo quando eu passei lá na Polícia Federal, comecei a trabalhar em 2005, 2006. Acredito que foi lá por 2008, 2009, né? Eu já poupava, já guardava dinheiro, mas eu decidi que eu queria ter uma casa própria, morar em um condomínio. Então, essa decisão me permitiu me planejar com um longo prazo, né? Me planejar com um prazo ao meu favor e fazer o dinheiro, as aplicações renderem mais, né, ao longo dos anos, aproveitar aí os juros compostos, né, criar aquela bola de neve. E aí você pode ir ajustando os seus investimentos quanto maior prazo você tem, eu já falo isso um pouquinho mais à frente. Então esse é o primeiro passo e foi o meu primeiro acerto. Segundo passo é decidir o tipo de imóvel para você também estimar o valor. Decidir o tipo de imóvel e estimar o valor.
Olha só, você precisa decidir, eu quero apartamento ou eu quero casa? Eu quero um apartamento novo ou usado? Eu quero construir uma casa ou eu vou comprar pronta? Tudo isso vai te ajudar. Também definir a localização, né, a região, o tamanho, porque se você definir o tamanho, a região, você começa a entender qual é o preço de metro quadrado daquela região e chega num valor estimado do imóvel. Ah, eu quero um apartamento de 100 metros quadrados no bairro XYZ. Você sabe identificar aí, a partir de então, qual é o preço desse apartamento de 100 metros quadrados lá no bairro XYZ. No meu caso, o acerto foi que eu quis construir porque eu sabia que construindo eu iria gastar metade do valor do metro quadrado de uma casa já pronta ou então de um apartamento novo. Eu imaginei, olha, o preço da construção, o preço de obra do metro quadrado pronto da casa construída, ela vai sair aí 50%, praticamente 50% do preço de uma casa nova ou de um apartamento de uma incorporadora, de uma construtora com um nome bacana, né, renomada no mercado. Então, isso foi um acerto também, decidi construir. E aí, um erro que eu tive, e esse erro custou caro para mim, foi que eu comecei a buscar o preço de metro quadrado construído, quanto que ficaria, comecei a conversar com as pessoas que estavam construindo, também com arquitetos, com construtores, para chegar num preço estimado de metro quadrado da casa. E lá na época, eu acho que eu cheguei em R$ 5.000, mas eu coloquei nas minhas planilhas que eu iria conseguir fazer por 4.500, imaginando que eu ia ganhar mais, né, que eu ia conseguir reduzir ali os custos de construção. Isso daí não aconteceu. A gente não é o Superman, né? A gente não consegue ser tão melhor assim que as outras pessoas que fazem também a mesma coisa. Então, nesse caso de obra especificamente, então assim, não tem muita mágica não. Pega ali o preço estimado e usa o preço estimado. Não tenta baixar muito não, achando que você vai conseguir construir ou negociar um preço muito inferior do valor de mercado, porque isso não vai acontecer. Isso foi um erro e me custou caro, acabei gastando, no final das contas, mais do que eu tinha colocado nas minhas planilhas e tive que fazer alguns ajustes financeiros. Então, esse foi um erro. E aí, o terceiro passo é você simular as formas de pagamento. Então, olha, eu já sei agora que eu preciso de R$ 1 milhão, por exemplo, para comprar lá um apartamento, a casa, ou para fazer uma construção. Eu preciso começar a estimar quanto que eu preciso ter de entrada, ou se eu vou guardar e poupar e fazer esses investimentos até ter todo o valor e pagar à vista, ou se eu vou guardar, poupar uma entrada e depois financiar uma parte. De repente fica mais interessante, foi essa um pouco da ideia que eu tive, é que eu iria poupar um valor e que eu iria iniciar a obra, como se fosse ali a entrada do imóvel, e a parte que eu financiasse não ficasse tão mais caro assim do que o aluguel que eu já pagava, porque eu sei que caberia tranquilamente no meu orçamento. Então, começar a fazer essas projeções, e aí você pode ir no site da Caixa Econômica Federal, você pode ir lá em habitação e vai simulando o valor que você vai dar em entrada, o tanto de tempo que você quer pagar, né? As tabelas saque ou tabela price. Já de antemão afirmo que a tabela saque ela vai sair mais barata no final das contas, você vai pagar menos juros, mas inicialmente você vai pagar uma prestação maior, mas vale a pena, na maioria dos casos, a tabela saque. Aí você vai fazendo essas contas, fazendo essas projeções. Também é interessante, se você puder entrar aqui no site do Quinto Andar, eu vou deixar a descrição aqui, né, no vídeo, o link aqui na descrição desse vídeo, para você fazer a simulação de ver onde as taxas de juros estão mais interessantes hoje, qual banco que está oferecendo taxa de juros mais interessante. Mas a Caixa Econômica geralmente tem as taxas bem interessantes, porque né, ela principalmente para construção, ela é bem focada em habitação, e nessa parte é difícil bater a Caixa Econômica, mas é possível, de vez em quando alguns bancos conseguem taxas melhores também. Depois, o quarto passo é você começar a poupar dinheiro e investir. Então, já sei qual é o tipo de imóvel, já sei quanto custa, já sei quanto eu preciso dar de entrada, quanto que eu vou financiar, agora eu preciso começar a poupar, guardar dinheiro. E aí, à medida que você for guardando dinheiro, você vai ajustando a sua carteira de investimento. Por exemplo, eu comecei quase 20 anos, 18 anos antes de construir a casa. Então, você vai ali poupando, guardando. Você no início, você pode ter uma exposição maior a risco. Depois, você tem que diminuir. Na medida que vai chegando próximo ali do valor que você quer e da data que você quer realizar esse projeto, né, da construção ou da aquisição de imóvel próprio, você tem que estar praticamente todo conservador ali, sem muito risco na sua carteira. Então, você precisa ajustar a sua carteira, o que a gente chama de Goal Based Investing. Você
investir baseado nos seus objetivos. Isso foi um acerto muito grande, porque eu já estava com quase todo o dinheiro quando veio a pandemia, a crise da pandemia. Então, a bolsa, o mercado caiu muito. Se eu tivesse posicionado no mercado de ações naquele momento, eu ia ter perdido grande parte do meu capital, ia ter que esperar muito tempo ali a bolsa recuperar, de repente, né, ninguém sabia quanto tempo ia demorar para recuperar, e eu poderia ter um revés em todo o planejamento aí de quase 20 anos. E eu estava bem líquido naquele momento, eu até confesso que eu peguei o dinheirinho ali e aproveitei para, quando estava na bacia das almas, preço muito lá embaixo, eu fiz uma aplicação ali para dar uma reforçada, né? Sabia que para baixo ali dificilmente iria, e também me ajudou bastante a pegar esse mercado em alta, porque eu acabei tendo um ganho de capital bem grande aí antes da obra. Então, mas à medida que você vai se aproximando, o ideal é você estar líquido, não estar posicionado em renda variável e estar em ativos de risco. Então, começar bastante tempo antes, e um grande acerto que eu me lembrei aqui, é que eu comprei o terreno 10 anos antes da construção. Então, eu comprei em 2013 e eu finalizei a minha obra em 2023. Isso foi muito importante porque, justamente na pandemia, o preço dos imóveis, dos terrenos em condomínio fechado, começou a disparar, porque muita gente ficou presa em apartamento, não aguentou ficar preso em apartamento, queria vir para condomínio, casa em condomínio fechado, que é mais espaçoso, mais amplo, dá mais liberdade. E aí o preço disparou e eu já estava como se fosse um RED, né? Eu já estava arrediado, eu já tinha o terreno ali adquirido. E naquele momento, pouco depois ali da pandemia, os juros começaram a subir. Estava em 2%, um pouco antes, foi a menor taxa histórica da Selic. Eu aproveitei, estava voltando a Selic subir, os investimentos retorno estava todo em renda fixa, não traziam ainda grandes retornos, e eu percebia que o preço do metro quadrado de construção estava subindo muito. Então, o que eu fiz? Eu tirei das aplicações e aproveitei para começar a obra e também fiz o contrato de financiamento naquele momento em que a taxa de juros ainda estava muito baixa. Então, eu aproveitei todo o cenário, fiz uma boa leitura de cenário para conseguir financiar com taxas bem baixas, bem atraentes, e pegar no momento em que o preço do metro quadrado já tinha subido um pouco, né? Já tinha subido até bastante, mas ainda não tinha explodido tanto assim. Então, acertar esse momento também foi um acerto bem interessante. E aí, antes de entrar no quinto passo, você está vendo como é importante um planejamento de longo prazo, um planejamento focado nos objetivos, que leve em consideração o seu orçamento, né, o que você pretende, os projetos que você quer realizar, leve em consideração os investimentos, o quanto você vai poupar. Tem muita coisa, né, muita conversa, desde se você vai querer morar no apartamento, numa casa, num condomínio, enfim, tudo isso está dentro de um planejamento financeiro. Eu te convido a conhecer o nosso planejamento financeiro da Meu Patrimônio. Eu vou deixar o link para você agendar uma conversa totalmente sem compromisso com um de nossos planejadores. Aqui na descrição desse vídeo, você vai lá, clica lá, agenda essa conversa para você planejar a sua vida também, para você realizar os seus sonhos. Veja só, eu não sou nenhum grande milionário, vivia com a renda do meu salário e consegui uma casa, né? Consegui construir uma casa de altíssimo padrão e que aumentou bastante o meu patrimônio e também realizou um sonho que a gente tinha aqui em família. Mais importante é você, através do planejamento financeiro, conseguir realizar seus sonhos com saúde financeira, com equilíbrio financeiro e emocional. E agora sim, o quinto passo, o último passo, é você planejar a obra, né? Fazer o financiamento e executar. Então, aqui nesse último passo, você vai procurar um escritório de arquitetura. No meu caso, né? Se você for comprar um imóvel, você vai comprar um imóvel, vai buscar os corretores, né? Vai buscar essa aquisição, né? As incorporadoras, enfim, as imobiliárias, para fazer a aquisição do imóvel. No meu caso, eu fui buscar os escritórios de arquitetura. Então, você escolhe não pelo preço do escritório de arquitetura, você escolhe pela validação. Você pesquisa quem já fez, como foi a experiência, não é pelo preço. Você tem que ir para uma pessoa que já foi validada por várias pessoas que fizeram e falaram que o histórico foi muito bom. Então, eu contratei muito bem o escritório de arquitetura, contratei muito bem o construtor também, não tive problema com obra. Meu problema foi mesmo dentro daquele problema de ter estimado o preço da construção de metro quadrado abaixo do que, aliás, estimado não, eu estimei certo. O que eu coloquei é que eu conseguiria, né? Fui ousado ali, imaginando que eu conseguiria construir a um preço abaixo do que eu tinha estimado, e isso não aconteceu. E no final das contas você aprova o financiamento e começa a execução da obra. Eu teria que fazer um vídeo aqui só para falar sobre a execução da obra, quem sabe eu faço também um próximo vídeo.
Eu espero que esse passo a passo e esses erros e acertos te ajudem aí no planejamento financeiro. Se você tiver dúvida, chama a gente aqui no Meu Patrimônio, fala com os nossos planejadores, eu tenho certeza que vai te ajudar demais. Desejo para você bom planejamento, bons investimentos, um grande abraço e vamos embora!